Mateus capítulo 10, versículo 37 diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim, diz o Senhor. Então, a direção é aquela direção clássica que nós temos pregado N mais 50 vezes. Não ame nada e não ame ninguém acima de Deus, porque isso é idolatria, isso é pecado, isso impede a salvação, e você não será digno do Senhor, assim Ele o diz. Então nós temos que amar a todos, mas nós temos que distribuir o nosso amor, pontuar, valorizar o nosso amor. Primeiro, sempre em primeiro lugar, é Deus. A sua prioridade deve ser Deus. Você tem que fazer primeiro para Deus, porque aí você está demonstrando amor a Deus acima de todas as coisas. Então entenda, irmãos, quando alguém inventa uma justificativa qualquer para colocar alguém acima de Deus, ela está errando, ela está idolatrando. Entendam, tem que entrar na nossa cabeça de uma vez por todas. Você tem que amar a sua família, você tem que amar os seus filhos, você tem que amar o esposo, a esposa, você tem que amar o próximo, mas nunca acima de Deus. Eu não fui ouvir a palavra porque eu tive que fazer isso para o meu filho. Você desagradou a Deus e mostrou que ainda não está convertido, que ainda não está convertida. Eu tive que resolver um negócio, então eu não pude ouvir a palavra de Deus, ou não pude fazer isso para Deus. Então você não está convertido. Quantas pessoas agem assim? Priorize a Deus. Deus é mais importante do que a sua família. Deus é mais importante do que a sua saúde. Deus é mais importante do que a sua vida. Priorize a Deus. Será que alguém vai conseguir fazer isso nessa terra? Deus é mais importante do que aquela consulta com o médico. Deus é mais importante do que tudo. E quando você busca a Deus em primeiro lugar, Deus se agrada e coloca a mão naquilo que você iria fazer, e você fará de uma maneira melhor. É assim que age o nosso Deus. Ele quer ver uma demonstração que você o prioriza, que o seu amor por Ele está acima do amor de todas as coisas. Não que você não vai amar as outras coisas, você vai amar. Você vai amar seu filho, você vai amar sua pai, sua mãe, sua filha, mas nunca acima do amor de Deus. Porque foi Deus que te deu a vida, foi Deus que te deu seu filho, que deu seu pai, que deu sua mãe. Ele que faz todas as coisas. Tem que se converter, irmãos. Tem que abrir mão de tudo e colocar Deus no topo da agenda. Entenda, irmãos. Deus não quer desculpa. Deus quer prioridade. Deus quer amor. Não tem desculpa, irmão. Muitas vezes uma pessoa trabalha numa determinada empresa, e aí ela não vai um dia trabalhar e chega com lá uma desculpa, um certificado, um problema qualquer. Acontece de novo. Ela falta de novo e arruma uma desculpa. Aí o chefe fala para ela: da próxima vez você vai ser dispensado. Sabe o que acontece? Ela não mais falta, ela não mais chega atrasada. Mas com Deus ela vive faltando e vive chegando atrasada. Irmãos, respeitam mais o chefe, respeitam mais o marido, a esposa, o filho, a filha, do que a Deus. Eu não fui porque eu estava doente. A igreja é lugar de gente doente, para que o poder de Deus se manifeste e o cure.
Busque a Deus em primeiro lugar. Nunca esqueçam o exemplo do rei Asa. O que aconteceu com o rei Asa? Morreu comido pelos bichos, da enfermidade que ele tinha. Por quê? Porque apesar de ter tido vitórias ao longo da sua vida com Deus, ele não buscou a Deus quando veio uma enfermidade. Buscou tudo quanto é tipo de médico e não buscou a Deus. Por causa disso, pereceu. Entende, irmãos? Nós temos que usar a medicina, mas primeiro tem que buscar a Deus, clamar a Deus. Clame a Deus. E depois use os recursos disponibilizados por Deus. Mas priorize a Deus, irmão. Coloca Deus no topo da sua... Não, eu não vou assumir esse compromisso porque eu tenho um compromisso com meu Deus. Não, eu não vou fazer isso porque eu tenho que estar lá, eu tenho que servir o meu Deus. Não, eu não vou fazer a sua vontade porque eu tenho um compromisso com Deus. É isso que Deus quer. E é isso que o inimigo não quer. O inimigo vai te chamar de fanático, o inimigo vai te chamar de radical, mas Deus vai se alegrar quando você o priorizar. Agora, não colocar Deus para trás em função de qualquer coisa que aparece. Entenda, irmãos? Deus está atento a isso. Deus está, e você tem que estar atento a isso. O pastor também está atento a isso. Às vezes o pastor conversa com algumas pessoas, mas às vezes ele não conversa. Por quê? Porque a pessoa, o entendimento dela é tão ralo, tão pequeno, que se conversar ela vai se sentir ofendida. Né? Então o Espírito Santo de Deus fala pela palavra como está falando aqui hoje. Priorize a Deus. Pare de falar que ama a Deus acima de todas as coisas e qualquer coisinha que aparece você coloca na frente de Deus. Para com hipocrisia. Entregue sua vida ao Senhor. Entregue a sua vontade ao Senhor. O Senhor Jesus não dava desculpa para o Pai. Ó Pai, eu tenho que fazer isso. O Senhor me mandou fazer aquilo, mas eu tenho que fazer isso primeiro. Não tem nada, irmão. Nós viemos nesse mundo para servir a Deus, principalmente nós que estamos aqui. E como é que nós servimos a Deus? Levando Deus às pessoas que não têm Deus, que não conhecem Deus, levando o Evangelho às pessoas. Aí Deus vai nos suprir, Deus vai nos orientar, Deus vai nos abençoar. Mas quando nós não o priorizamos, para que Ele vai continuar investindo? Ele diz na sua palavra: os que me honram, honrarei. Então, irmãos, que não seja só uma coisa retórica, uma coisa mecânica. Coloca Deus como prioridade na sua vida. Mesmo se você estiver sendo apedrejado, sirva a Deus, como os homens de Deus no passado. Eu estou apedrejado, eu vou ficar aqui hoje em casa e não vou lá. É claro que você tem que ter sabedoria, não pode tentar o seu Deus. É claro que você tem que dar oportunidade para outras pessoas servirem, mas priorize a Deus. É claro que se você não tiver condição alguma, você não virá, né? Mas não coloque qualquer coisa, né? E às vezes deixa de vir para a casa de Deus para ir na casa do diabo, para ir numa festa onde vai rolar bebida, vai rolar pornografia, conversa picante, tudo quanto é tipo de mal. Você pensa que Deus não está atento a isso, não? Deixou de vir na minha casa e foi na casa aonde o diabo se manifesta, onde tem tudo quanto é tipo de lascívia, de luxúria, de bebida, de vício, de conversa transgressora. É a mesma coisa que trocar a casa de Deus pela casa do diabo. Para com isso, irmão. A sua festa é festa com Deus, não é festa com ímpios. Pastor, mas o Senhor Jesus visitava. O Senhor Jesus visitava, mas não participava com eles. O Senhor Jesus pregava, mas não participava com eles. Pastor, o senhor está sendo radical.
Posso até estar sendo, mas é a verdade, irmãos. É a verdade. Você pensa que Deus se agrada quando você deixa de vir louvá-lo, adorá-lo, para ir numa festa qualquer? Isso é colocar Deus em primeiro lugar? Isso é priorizar a Deus? Eu louvo as pessoas, por exemplo, às vezes tem algumas irmãs que têm algumas festas lá na sua casa, e elas vêm no culto de manhã. Então elas priorizam a Deus, né? Não que a gente vai ficar alienado do mundo, mas a gente tem que escolher muito bem os lugares que a gente frequenta, as festas que a gente deve ir. Tem que escolher muito bem, irmãos. E quando for, não deixe de dar o seu testemunho. Não entre em roda de escarnecedor. Se conduza como um verdadeiro cristão. As pessoas vão falar: mas você não fala nada, você não brinca. Não. Eu só faço aquilo que é a vontade do meu Deus, aquilo que agrada ao meu Deus. Amém, povo de Deus? Mateus 10, 38. Pode depois me apedrejar, e que não tem problema, eu estou acostumado mesmo. E que não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Aqui é outra coisa. Tem que tomar a sua cruz, irmão. O que é tomar a sua cruz? É pegar os males que te afligem, os problemas que te cercam. Isso não pode ser desculpas para não seguir o Senhor, é o que ele diz. Toma a sua cruz. Ah, mas eu estou doente, eu estou isso, Toma a sua cruz e me siga. Mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Toma a sua cruz e me siga. Não deixe enfermidades, males, problemas te apartarem de Deus, deixar de seguir a Deus. É nessas horas que você tem que buscar o Senhor. Irmãos, tome a sua cruz, que quando o seu fardo for pesado, o Senhor vai te aliviar. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É promessa de Deus. Então toma a sua cruz, que quando você seguir ao Senhor, Ele vai aliviar. Ah, eu não vou por causa disso, eu não vou porque eu estou doentinho, eu não vou porque eu estou isso, eu não vou porque... Não, irmão. Tem momentos que não dá para ir, então tem que ter prudência. Mas se tiver condições de vir, tem que vir, irmão. Irmãos. Mesmo que seu pé estiver rachado, você tem que estar pregando, irmão. Você tem que estar honrando a Deus, tomando a sua cruz. Irmãos, o que Deus está colocando aqui é que não existe desculpa para não seguir a Jesus. Jesus tem que ser prioridade, irmãos. Sem desculpa, toma a sua cruz e vem e o segue. Versículo 39. Quem achar a sua vida, cada vez mais, hein? Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Você só vai achar vida abundante. Você só vai achar vida eterna se você semear a sua vida para Deus. Mas se você quiser reter, cuidar da sua vida, você vai perder. Sabe por quê? Porque você não sabe cuidar. Porque o inimigo vai te manipular. Ele vai te influenciar. Ele vai fazer você perder a vida, se desviar de Deus, perder a salvação. Semeie sua vida para Deus. Irmãos, isso não é só pastor, não. O cristão tem que entregar a sua vida para Deus. Isso é fundamental. Senhor, eu entrego a minha vontade, o meu livre-arbítrio nas suas mãos, a minha vida para ti, Senhor. Agora eu vivo em circunstância da sua palavra, pela direção da sua palavra, não mais pela minha vontade. Aqui essa vida pode ser substituída por vontade. Se você fizer a sua vontade, você perde a sua vida. Porque a sua vontade sempre vai ser influenciada pelo inimigo. Mas quando você fizer a vontade de Deus, entregar a sua vontade para Deus, você acha
uma vida abundante e a vida eterna. Entenda, irmãos, tem que semear a sua vida. Você está disposto a isso? Você está disposto mesmo? Ou você quer dirigir sua vida aí e seguir os seus sonhos, seus caminhos e abdicar dos sonhos de Deus, da vontade de Deus? Irmão, não pague para ver, irmãos. Porque se afastou é sofrimento, irmão. Não pague para ver. É só você ver as pessoas que se afastaram, se desviaram. Vê se tem alguma feliz. Ela pode até parecer feliz, mas vê se a vida dela é uma vida feliz espiritualmente. Tem pessoas que dá risada, vive alegre o dia todo, mas ela está com a sua alma triste. Porque a alegria vem do Senhor. E a alegria do Senhor nos fortalece. É a nossa força. Amém? Versículo 40. Quem vos recebe a mim, quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Irmãos, quando você aceita Jesus, você está aceitando o Deus que é Pai, que é Filho, que é o Espírito Santo. Entendam, não há divisão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há diferença de ação, há diferença de função, mas eles são três em um. Então, quando você ora em nome de Jesus, você está orando em nome de Deus, em nome do Espírito Santo de Deus, mas a palavra nos indica orar em nome de Jesus. Ele é o único caminho para que nós cheguemos ao Senhor, ao Deus Pai, mas Ele é Deus. Quando você pede a Jesus, Ele também te responde. Então, irmãos, quem recebe e aceita Jesus, recebe o Pai e o Espírito Santo. Mas não há, irmãos, diferença entre a ação deles, ou melhor, o poder deles, porque são três em um, tem funções diferentes. O Senhor Jesus veio aqui, esteve em corpo, o Espírito Santo veio depois. O Espírito Santo não está em corpo, ele está em forma de Espírito, mas ele habita em nós, ele está no meio de nós, estará conosco para sempre. É Ele que nos convence do pecado, do juízo, da justiça. Aquilo que você chama de voz de consciência quando você erra, quando você peca, é o Espírito Santo de Deus falando ao seu coração. É isso que nós devemos entender, irmãos, que o Espírito Santo de Deus está aqui. Deus Pai não está aqui. Deus Pai vê todas as coisas, Ele é onisciente e onipresente, mas Ele está no mais alto lugar de todo o universo, né? E o Senhor Jesus à direita dele, mas o Espírito Santo não está lá, o Espírito Santo está aqui conosco. É Deus que se manifesta entre nós, é o Espírito Santo que vem trazendo as bênçãos de Deus, o poder de Deus sobre as nossas vidas, tirando os males. Por que nós pedimos em nome de Jesus? Porque assim a palavra o direciona. Mas quando nós pedimos em nome de Jesus, reconhecemos a obra de Jesus, o poder de Jesus, e o Espírito Santo de Deus age nas nossas vidas. Amém, igreja do Senhor? É isso, irmãos. E o Espírito Santo de Deus, ele é diferente. Ele tem uma sensibilidade muito diferente. Ele está afinado conosco. Tanto é que o único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. O Senhor Jesus falou, se vocês falar qualquer coisa de mim e depois se arrepender, vai ser perdoado. Mas se falar do Espírito Santo, não tem perdão. Pastor, mas eu vi uma pessoa blasfemando contra o Espírito Santo. Irmão, há pessoas que não têm entendimento algum, que não conhecem nada, né? E a palavra de Deus diz que Deus não leva em conta a época da ignorância, o tempo da ignorância. Uma pessoa que já conhece a palavra e blasfema contra o Espírito Santo, ela não tem perdão. E se ela não tem perdão, ela não tem mais ação de Deus sobre a vida dela. Ela fica entregue a Satanás. Você sabe que tem textos na Bíblia, Paulo entregou Alexandre e Himeneu a Satanás, porque blasfemavam contra o Espírito Santo, blasfemavam contra a obra de Deus, conhecendo. E Paulo entregou. Paulo também mandou entregar a Satanás um iníquo, que estava dentro da igreja, abusou da própria mãe e estava dentro da igreja. Paulo falou, tira para fora.
Por quê? Porque é o pouco de fermento que vai levedar toda a massa. Se tiver alguém aqui que for contaminar todos os irmãos, é obrigação do pastor tirar para fora. Tem que receber todos, de braços abertos. Tem que procurar manter todos. Mas aquele que estiver contaminando o outro, aquele que parece ser um enviado do diabo, tem que tirar para fora, irmãos. Como foi tirado aquele Nico. Entendam? Tem limite, irmão. Tem limite para tudo, irmão. Tem limite para tudo. Até a terra prometida tinha limite. Deus limitou lá para Josué. E nós temos que ter esse entendimento, irmãos. Entendimento à luz da palavra. Não é a nossa, coitadinho. O que diz a palavra? A palavra diz que é coitadinho ou que tem que tirar para fora? É a palavra que tem que dirigir as nossas vidas. Porque a palavra é o próprio Deus. A palavra é o Espírito Santo de Deus, porque foi Ele quem escreveu usando pessoas. Esse é o livro do Espírito Santo de Deus. É o livro poderoso, o livro que não tem erro, que não tem falha. Amém, povo de Deus? Versículo 41. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. Já está melhorando aqui, chega de puxão de orelha. Vamos falar aqui de galardão. Opa, quem quer galardão aí? Hein? Quem quer galardão? Galardão é prêmio. Quem quer prêmio aí? Glória a Deus. Então receba bem um profeta, receba bem um justo, demonstre amor ao próximo. Irmãos, esse programa que nós estamos fazendo é uma grande demonstração de amor ao próximo, porque são pessoas, muitas são desconhecidas, a maioria são desconhecidas, que está recebendo a palavra de Deus através de uma visita. Sabe o que vai acontecer? Grande será o seu galardão. Você está acumulando créditos lá no Banco Central do Reino dos Céus. Seu galardão está grande lá, porque você está levando a palavra, demonstrando amor ao próximo. Demonstrar amor ao próximo não é dar dinheiro para o próximo, não, irmão. O dinheiro não vai transformar a vida. O que transforma a vida é a palavra de Deus. Transforma, pastor? Transformou a minha. Transformou a sua. Transforma de qualquer um. A palavra de Deus transforma. Irmão, se você me conhecesse há uns 20 anos atrás, você ia falar, a palavra de Deus transforma mesmo. Não que eu fosse nenhum endemoniado gadareno, mas é uma visão totalmente diferente. É uma visão distorcida, uma visão mentirosa do mundo. Irmãos, quantas portas nós batemos e que não tinha Deus, mas Deus estava atento à nossa busca. E um dia recebemos oportunidade, alguém falou, como vocês estão falando para aquelas pessoas, de Jesus, e nós procuramos conhecer mais, ouvir mais, e a nossa vida foi transformada. Cada vez que você ouve uma pregação, a sua vida ela é fortalecida, a sua alma é fortalecida. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é um alimento para o nosso espírito, é o filé mignon para o nosso espírito, a palavra do Senhor. Ela alimenta o nosso espírito, e nós nos fortalecemos em fé. Nós nos fortalecemos na alma. Antes você ficava desesperada com qualquer probleminha, O cachorro morria, você queria morrer junto. Hoje não, hoje você fica triste, chora, mas fala, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então a gente não pode, em função das perdas, se desesperar, irmão. Porque nós crescemos em fé, nós confiamos em Deus. É como eu costumo dizer, Senhor, obrigado pelos anos que o Senhor nos emprestou o fulano. Senhor, obrigado pelos anos que o Senhor nos emprestou a fulana. E não ficar, Senhor, por que foi embora, não sei o quê. Deus deu, Deus tirou, irmãos. Tudo pertence ao Senhor. E Ele recolhe a hora que Ele bem entender. E quando Ele recolhe, é para abençoar a pessoa que Ele está recolhendo. Aí, mas e o sofrimento dos que ficam? O sofrimento tem que ser temporário.
pelo rompimento, pela separação, pela convivência que você tinha, que você não vai ter mais. Mas você não pode permanecer a vida toda sofrendo por causa de alguém que partiu. Isso é falta de fé, isso é falta de entendimento da palavra, isso é falta de ouvir a Jesus, de crer na palavra do Senhor. A tristeza vem, nós ficamos tristes, ninguém é de ferro, né? Principalmente com alguém que você ama, mas ela não pode permanecer a tristeza, porque se ela permanecer, ela vira uma depressão, alguns viram uma revolta. Não, irmão, isso é falta de entendimento. É raro você ver uma pessoa que perde um ente querido sorrindo, alegre, né? Porque é o rompimento. A gente tinha aquela convivência, aquela necessidade de estar com a pessoa, mas não sabíamos que um dia nos separaríamos. Não é verdade, povo de Deus? Mas quando chega a hora é difícil. Mas isso não pode ser justificativa para uma pessoa se revoltar, se deprimir. Porque você não tem que pensar na perda, você tem que pensar nos anos que Deus se deu àquela pessoa. Obrigado, Senhor. E outra coisa, você tem que pensar que aquela pessoa está infinitamente melhor e bem lá com o Senhor, e não aqui. Então não é ficar postergando, às vezes, a vida de uma pessoa que está num sofrimento. É aliviar o sofrimento dela. É fazer com que ela seja recolhida pelo Senhor. Que ela esteja nas melhores mãos. Né? Mas fica a dor da separação. Mas aquele que crê mesmo fala: Senhor, glória a Deus que o Senhor aliviou o sofrimento do fulano, da Beltrana, né? E ela está no melhor lugar agora, né? Uma vez eu falei para uma pessoa que tinha perdido o filho, né? Eu falei: irmã, se seu filho fosse para os Estados Unidos estudar e nunca mais voltasse, como seria? Você ficaria triste assim? Não ficaria triste assim. Mas, pastor, eu ia falar com ele por telefone, né? E um dia ele ia voltar, um dia eu ia revê-lo. Eu falei: um dia você vai rever seu filho, né? Um dia você vai estar no reino dos céus junto com ele. Amém? A separação é temporária, irmãos. Nós temos a vida eterna. Agora, quem não tem a vida eterna, a separação é definitiva. Isso que é dolorido. Por isso que o inferno é um lugar tenebroso, é um lugar de muito sofrimento, irmão. Não só do fogo e do enxofre, mas pela ausência das pessoas queridas, né, que foram salvas, né? Então, porque a gente vai ter consciência. Você vê no livro, na parábola do rico Lázaro, nós vamos ter consciência. Assim como o rico falou: o Senhor manda alguém lá na minha casa, ele vai ter consciência que ele está condenado e que não quer a condenação da casa dele e tal. Então nós vamos ter consciência, porque a nossa alma vai estar junto com o nosso espírito, para preservar a nossa identidade, a nossa lembrança, né? Vocês vejam que houve um reconhecimento por parte de Pedro, Tiago e João, de Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, quando eles foram arrebatados. Então isso nos leva a crer que lá nós reconheceremos as pessoas, né? É claro que lá não vai ter mais marido e mulher, não vai ter mais, porque todos vão pertencer à mesma família, lá não vai ter mais aquilo que é da carne, que é o sexo, né? Mas vai ter coisas maravilhosas, né? Glória a Deus. Eu fico imaginando às vezes no paraíso, né? Porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Eu gostaria de sobrevoar todo mundo, né? Ver toda essa paisagem que Deus criou, né? Oh, que coisa linda, né? Quem sabe, tem tanta surpresa lá, irmão. O apóstolo Paulo disse: eu não consigo descrever, mas eu quero ir para lá. Mas se
Ele disse, se eu tenho obra aqui, eu fico aqui, porque para mim agora viver é Cristo, morrer é ganho. E morrer é ganho, irmãos. Quando a gente tiver essa consciência que morrer é ganho, né? Não que todo mundo vai querer morrer, mas não vai ser mais tão abalado pela morte assim. Amém, irmãos? Então, aumente seu galardão lá no céu, irmão. Invista no reino dos céus. Não queira juntar tesouro aqui. Demonstre amor às pessoas. Receba bem um profeta, na qualidade de profeta, e você receberá galardão de profeta lá no céu. Recebe bem um justo, em qualidade de justo, e você receberá um prêmio de justo lá no céu. Amém, irmãos? Invista no reino de Deus, irmãos. Porque no reino de Deus tudo que você investir é eterno. Aqui é tudo passageiro. Versículo 42, para estar encerrando aqui, senão não vamos ficar o dia todo conversando, né, sobre a obra de Deus, falando de Jesus. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo d'água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Um copo d'água, se você der por um sedento, já é galardão para você. Imagine se você deixar gelado, então. Glória a Deus, grande será o seu galardão. Irmãos, tem que ser como o bom samaritano, hospitaleiro, né? E poder servir as pessoas. Isso significa servir, né? Dar um copo de água fria significa servir a alguém, ao servir o próximo. Grande vai ser o seu galardão, né? Então, tudo isso, irmãos, está sendo contabilizado, irmão. O Senhor não diz na sua palavra que não cai um só fio do nosso cabelo sem a permissão dele? Então Ele contabiliza tudo aquilo que a gente tem feito, toda demonstração de amor ao próximo, toda demonstração de amor a Ele, né? Então Ele está atento a tudo isso, Ele está contabilizando tudo isso, Ele está somando isso na nossa conta. Grande é o nosso galardão. No dia do juízo, irmão, vai vir tudo isso daí, irmão. Vai vir os créditos, os débitos, né? E vai fechar o balanço lá, irmãos. O dia do juízo serve para isso, né? Porque salvação nós teremos, mas o galardão só tem aquele que acumulou o crédito lá, aquele que serviu. Porque a pessoa pode aceitar Jesus, crer em Jesus, e não servir ninguém, não fazer a obra, não demonstrar amor por ninguém, ou seja, não dar o copo d'água frio. Não dar o copo d'água frio não é pecado, né? Mas não acumula galardão, não acumula prêmio. Você vai, irmãos, é importante isso. Então, porque lá nós vamos desfrutar do prêmio. Amém? O Senhor disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. E nós temos que crer nisso. A palavra de Deus é verdade. Fiquemos em pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus.